Tem Bíblia aí? Abra ela, por favor. Isaías, capítulo de número 53. Pastor, o que você vai falar hoje? Pois é, eu estava durante toda essa semana com meu espírito e meu coração bastante quebrantado e voltado para nós falarmos algo tão gostoso e bom. Eu até já havia enviado para o pessoal da transmissão a tela que abriria a nossa transmissão. Minha pregação, ela tinha um nome, ela ia se chamar Antes, Durante e Depois. Vai acontecer. Diga isso comigo: antes, durante e depois. Olha para o teu irmão e diga para ele: vai acontecer. Isso, estava tudo pronto, meu rascunho estava pronto, eu já estou com os versículos tudo encucado aqui, tudo caminhando. Mas agora de tardezinho um pouco, eu percebi que a atmosfera deu uma mudada, a nuvem deu uma alterada, então eu mudei. Então eu vou caminhar por um outro lado, e a pregação vai se chamar Ele Tomou Sobre Si, amém? Não tem jeito, irmão, não dá para nós sairmos daqui hoje da mesma forma como nós entramos. Não dá para nós sairmos daqui hoje com a nossa cabecinha ainda voltada para os chocolates, ainda voltada para o encontro que nós vamos ter domingo com a nossa família, ou alguns de vós amanhã que vão comer peixada, bacalhoada, sardinhada, aleluia. Tem gente que ainda come esse negócio acreditando nessa imposição da religião, né, irmão? Tem gente que ainda acha que amanhã é pecado comer carne, mas eu não estou aqui para falar disso. Mas nós não podemos sair daqui hoje da mesma forma, ou não entendendo o dia que nós estamos celebrando. Se nós estamos celebrando aquilo que Cristo fez por nós, morte e ressurreição, nós não podemos nos esquecer. Se formos mergulhar na história, nós vamos ver que não foi esse dia, e não deveria também ser esse dia, até porque Jesus jamais iria ressuscitar num domingo, ele teria que ressuscitar num shabat, porque ele é o shabat, ele é o descanso do Pai. Mas se nós tivermos que falar sobre isso, nós vamos entrar na contramão daquilo que ao longo dos anos a gente aprendeu. Mas aquilo que Jesus viveu, se você pegar algumas traduções, talvez essa aqui mesmo, a nova linguagem de hoje, ou melhor, na NVI, ela também já deve falar isso, que Jesus, ele foi levado ao matadouro num shabat especial. Então não era uma sexta-feira como a história nos traz. Nós sabemos que ao longo da história a gente perdeu algumas coisas, mas trazendo para aquilo que a gente aprendeu, que Jesus, na sexta-feira, na hora nona, que é às 3 horas da tarde, tudo se escureceu. Então tudo que era pecado, tudo que era maldição, tudo que era enfermidades, foi levado sobre o corpo de Cristo. Ele se tornou maldito por mim, se tornou maldito por você. E lá no templo existia um véu, e esse véu separava o povo da Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. E naquele momento, quando Jesus estava se fazendo maldito, e quando ele entrega ao Senhor o Espírito, ele diz que está consumado, o véu rasga de alto a baixo. Justamente para quê? Para separar para justificar e anular tudo aquilo que ao longo dos anos e da história os homens criaram. Ninguém podia te chegar à presença de Deus. Jesus estava então dando liberdade para que eu e você pudéssemos estar ante a face do Senhor. Antigamente alguém ia até um homem e o homem levava as suas petições a Deus. Hoje não. Hoje nós sabemos pela graça que Jesus nos deu essa autoridade de nós irmos aos pés do nosso amado. Amém? Só que aquilo que Cristo padeceu, ele recebeu uma palavra, e o profeta Isaías profetizou acerca disso. Por muito tempo a gente tomou Isaías 53, 4 e 5, para a gente poder falar apenas que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, até para que a gente pudesse orar e declarar para as pessoas que Jesus já nos curou, e de fato já nos curou. Profetiza sobre o teu irmão: Jesus já te curou. Diga para ele: Jesus já te perdoou. Diga aí: toda condenação que era sobre você
centena de chicotadas, menos uma, porque não podia bater mais de 40 vezes num homem. Se batesse mais de 40 vezes, não podia bater mais. Então Paulo tomou 4 vezes de 39 e uma de 40 e encerrou a conta sobre Paulo. Então, se Paulo apanhou dessa forma, eu fico imaginando que Cristo não apanhou. Prova disso, que o corpo de Jesus foi esfacelado, mutilado, por causa dos meus e dos seus pecados. Mas antes dos meus pecados e dos seus entrar no corpo de Cristo, ele foi mutilado pelo chicote. E eu sempre conto isso, eu não estou contando isso para te emocionar. Mas Jesus não apanhou com aquela cinta que a sua mãe te batia. Jesus não apanhou com aquela mangueira que você tomou uma mangueirada nas pernas, nem com aquela varinha de canelinha. Jesus apanhou com um chicote, com a bola de chumbo nas pontas, e com um osso de carneiro bem apontado assim, justamente para que quando batesse nas costas de Jesus, o osso de carneiro cavocasse, entrasse na carne das costas de Jesus. E aquela bola de chumbo, quando aquela carne era aberta pelo osso, entrava lá dentro para causar o quê? Para causar hematoma, acelerar o processo de morte. Jesus apanhou tanto, que quando nós olhamos para aquele filme de Mel Gibson, que é um filme mais aproximado, segundo os relatos de médicos, que estudaram aquilo que tem de rabiscos das mortes de Jesus, aquilo é o mais aproximado de como estava o corpo de Jesus, e Jesus suportou firme. E quando Jesus vai à cruz, joga um madeiro sobre as suas costas, e o caminho o fazem andar, mesmo assim eles não param de humilhar Jesus. Jesus já estava agora com uma coroa de espinha cravada na sua cabeça. Pensa no que não estava Jesus. Jesus não perdeu o alvo, Jesus não perdeu a meta, Jesus não perdeu o propósito, continua olhando para a cruz, continua olhando para o Gólgota, continua olhando para o caveira, aquele lugar onde ele seria sepultado, ou melhor, crucificado. Ali era a expressão de vergonha para todo homem que colocasse naquele lugar. E Jesus foi como ovelha muda, carregou o meu castigo, carregou o seu castigo. E às vezes, irmãos, a gente participa de um culto na quinta, às vezes a gente participa de um culto no domingo, mas não é crente em casa. Às vezes a gente participa de um culto na quinta, participa de um outro culto no domingo, mas não dá um bom testemunho no nosso local de trabalho. Muitas vezes a gente vem nos cultos da quinta, vem nos cultos do domingo, participa de algum estudo ou outro, participa até mesmo da intercessão, mas nós não temos um coração perdoador, ainda temos capacidade de guardar e armazenar raiva, ódio, sentimentos de acusação contra alguém, por alguma coisa que fez contra nós. E quando nós olhamos para o Cristo, que é o nosso exemplo, o nosso referencial, vemos Cristo indo à cruz como uma ovelha muda. Nós não podemos ir para casa hoje, nessa quinta-feira, véspera da sexta-feira da paixão, e nós voltarmos para casa como um frequentador de igreja. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e olhar para aquilo que Ele fez e dizer: Jesus, me ensina a ser como você. Eu preciso, na quinta-feira da renovação, eu preciso ser renovado não só na minha fé, mas eu preciso ser renovado, Jesus, na forma de compreender que eu preciso esvaziar de mim mesmo, para que eu possa alcançar algo extraordinário que o Senhor tem para mim. Quantos entendem o que eu estou falando? Então hoje, eu gostaria que você lesse algumas coisas comigo. Isaías 53, versículo de número 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Interessante que a gente aprendeu na religião que Jesus era um homem bonito, tinha um olho azul, um cabelão, um olhar cativante, tipo aquele assim de Hollywood, e jamais poderia ser assim. Até porque Jesus, ele tinha traços de um judeu, um rosto mais arredondado, um cabelo mais cheio. A Bíblia está dizendo que ele era um homem desprezado. Isso significa que ele não tinha beleza, não tinha formosura, não era atraído por aquilo que ele podia expressar. O que atraía as pessoas a Jesus era aquilo que saía de dentro de Jesus, como se fosse um rio de águas vivas, que transformava a vida das pessoas por onde Jesus passava. Esse mesmo rio habita em mim e você através do Espírito Santo. E é por isso que aonde você vai, é por isso que onde você para, as pessoas na verdade começam a falar para você: olha, conta isso para mim. Elas vêm depositar coisas na sua vida, justamente porque esse rio que você possui, que é o rio do Espírito, vai inundando as pessoas.
E Deus nos dá um rio por quê? Porque não é para nós, é para encharcar as pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso que Deus faz, pega pessoas que na verdade eram improváveis. Eu estou olhando aqui para pessoas improváveis. Você está olhando para uma pessoa improvável. Deus pega os improváveis, capacita, enche-os e os faz o quê? Transbordar no rio de Deus, para que eles possam ser um instrumento poderoso do Pai. Então, não se preocupe quando te desprezam, não se preocupe quando na verdade caluniam você, não se preocupe quando na verdade esquecem de você, até porque o nosso próprio Cristo padeceu isso, mas os olhos dele ainda estavam continuamente no trono da graça. Se tem uma coisa que me inspira em Jesus, é que quando Jesus estava fraco, ele não sentava com o fraco, ele ia no trono do forte, ele deixava os fracos de lado e dizia: fiquem vocês aqui, porque eu vou ali num lugar aonde eu posso acessar aquilo que já está disponível. Meu Deus, olha para o teu irmão e diga isso: eu vou ali num lugar aonde já está disponível algo poderoso para mim. Você que é crente em Jesus, maduro, você que é esse rio de Deus, você precisa aprender a viver assim. Você não pode sentar com os fracos e lamentar com os fracos. Quando você está fraco, você tem que falar para os fracos: fiquem aqui, porque tem um lugar especial para mim ali. Tem um lugar ali onde eu posso me refugiar. Tem um lugar ali que eu vou me dobrar, eu vou me prostrar, e dali sairei mais forte do que quando chego ali naquele lugar. Aonde é? O meu lugar secreto, o lugar da intimidade. Sabe o que está faltando para nós? Chorar sozinho. Sabe o que está faltando para nós? Ficar sozinho. Sabe o que está faltando para nós? Lugar com Ele. Eu insisto nisso aqui. Eu não sei porque que o Senhor ministrou tanto em mim nesse final de tarde, para que eu mudasse a ministração dessa noite. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: quando você busca o Senhor no secreto, Ele te faz aparecer no público. Vou dizer de novo: quando você busca o Senhor no secreto, Ele faz você aparecer no público. E o povo hoje quer aparecer no público, para ver se na verdade Deus vai fazer alguma coisa. Deus te coloca em público, Deus te expõe, Deus coloca você num lugar de honra. Quando? Quando Ele te acha no lugar secreto. Talvez eu estou falando para uma pessoa só hoje aqui. Deus está com saudade de você lá no lugar secreto. Se eu fosse você, eu contava para o irmão: o pai está com saudade de você lá no lugar secreto. Olha para mim, você leu comigo aqui no versículo 3 que ele foi desprezado, rejeitado, e como alguém que os homens se escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós, quando somos assim, magoado, pastor, estou assim, pastor, eu estou assim, sabe, sem entender. Você não está aqui para entender, irmão, você está aqui para viver o propósito de Deus. Doa ou não doa, tenha ou não tenha, chorando ou sorrindo, você está aqui para viver o propósito que o Pai tem para você. Até porque Ele não errou a escolha sobre você. Fala baixinho para o irmão, viu? Fala, porque senão vai querer sair correndo. Fala: Ele não errou a escolha. Mas a gente, porque alguém nos esquece, nos desampara, a gente logo fica magoadinho. Jesus não. Verso seguinte, verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olha agora, 5: mas Ele foi transpassado, por causa das nossas transgressões foi esmagado. Em Israel, quando você vai na cidade velha, tem uma peça de pedra assim, que é cavada, e uma outra roda que gira dentro dela. Aquilo é o lugar aonde eles se esmagavam a uva, ou se esmagava a azeitona. A uva em alguns lugares pisavam, em outros colocavam a roda por cima. Agora o azeitona eles colocavam naquele lugar e giravam aquela roda para quê? Para esmagar. E você sabe que a azeitona, quando ela é colocada debaixo daquela pedra, a primeira vez que ela é prensada, ela sai um azeite extremamente puro. E para onde vai? Para o sustento da casa do Senhor, para a lâmpada da casa do Senhor. A segunda vez que apertava ela, ia para fazer o que? Comida. E a terceira, para fazer sabão,
Por isso que a Bíblia diz que nós somos como sabão de lavandeiro, porque cada vez que o Senhor quer sacar coisas de mim e de você, Ele nos coloca na prensa, nos esmagando, porque sempre tem uma unção especial para sacar de mim e de você. Olha para o teu irmão e diga para ele: azeitona sempre... pode falar, azeitona, fala para ele, sempre tem algo para extrair de você. Então aqui nós olhamos para o texto que o Senhor escolheu fazer o que com ele? Esmagá-lo. Já bateu um martelinho no dedo, irmão? A sua manicure já catou o seu cantinho já exagerado, você fez um escândalo, irmão, saiu de lá manca segurando o dedo. É o dedo da mão, mas saiu manca, fazendo um escândalo. A Bíblia diz que ele foi esmagado. Pensa o que estava o corpo do Cristo. Às vezes porque nós oramos por uma pessoa, a gente já começa a pegar a bandeira e fala assim: olha, porque eu estou orando por você, viu? Jesus foi esmagado por nós. Irmãos, a gente precisa olhar para esse texto e olhar para esse dia e dizer: Senhor, como cristão, quantas vezes sou falho. Porque posso dizer uma coisa para você? Todos nós hoje demos uma murmuradinha. Pergunta para o irmãozinho do seu lado para ele não cochilar. Fala: você deu uma murmuradinha hoje, irmão? Você deu, irmão, você deu no trânsito, algum lugar você deu na hora que você chegou em casa, na janta, no almoço, lá no seu trabalho. Você já bateu na mão na cintura hoje e falou: tudo eu aqui. Entendeu? É uma necessidade. Vamos seguir. Ele foi esmagado, né? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Bate no peito e diga: pelas feridas dele. Diga: eu fui curado. Diga: por causa dele eu sou curado. Bate com mais força, diga: por causa dele eu sou abençoado. Diga: por causa dele eu fui alcançado. Diga: por causa dele eu sou amado. Você pode dar um júbilo para aquele que foi se tornar maldito por mim e por você. 7. Pula para o 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olhe para mim, quem me vê redondo e rosado, fala amém. Isso. Eu me constranjo quando eu leio esse texto. Ele foi como ovelha muda. Ele não gritou ai. Ele só disse uma vez: Pai, passa de mim esse cálice. E quando a gente olha para esse texto, já preguei isso aqui algumas vezes. Quando a gente olha para esse texto, Jesus não estava com medo. Repete comigo: Jesus não estava com medo. Mas o que Jesus estava querendo dizer então? Jesus sabia que agora ele não levantaria os olhos mais e não viria um pai de braços abertos. Ele viria um pai agora negando o pecado que estaria sobre ele. Por isso que ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa condenação, afasta de mim esse anátema que vem sobre mim. Mas Pai, todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a sua. Quando eu tive entendimento disso, eu mudei todas as minhas orações, tudo. Eu nunca mais pedi nada para Deus. Eu sempre disse para Ele: Senhor, seja feita na minha vida a sua vontade e não a minha. A minha é imperfeita, a minha é limitada, a minha é parcial, a dele é plena, a dele é absoluta e a dele é total. A gente muitas vezes vai a Deus fazendo nossas petições, usa um texto bíblico, olha, porque nós temos que entrar em Deus em juízo e apresentar a Ele as nossas razões. Irmão, que razão nós temos? Se tudo é por Ele, se tudo é para Ele, e tudo foi por meio dEle. Então Ele conhece a minha vida, Ele sabe o que Ele sonhou acerca de mim. Então a única coisa que eu tenho que dizer para Ele é: Pai, eu estou aqui. Pode cumprir em mim o que o Senhor quiser. A partir daquele momento que eu entendi isso, eu mudei as minhas orações. Eu nunca mais falei para o Senhor: Senhor, precisa que faça assim, ou Senhor, faz assim. Senhor, seja feita
a sua vontade, porque eu sei que os seus pensamentos são maiores do que o meu, eu sei que os seus sonhos para comigo são muito maiores do que os meus, e eles vão se cumprir, porque eu quero em nome de Jesus. Repete comigo: Senhor, eu quero que os seus sonhos, que os seus pensamentos se cumpram sobre mim, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? O texto do profeta é maravilhoso. Ele declarou que aquilo que ia acontecer. Depois você vai na sua casa ler e você vai ver, Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24 são 3 salmos que o salmista viu o que ia acontecer. No 22 ele disse: porque me desampara. Ele está declarando que o próprio Cristo ia dizer, mas lá na frente: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Depois, no capítulo 23 dos Salmos, nós conhecemos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso Jesus estaria dizendo o que? Acerca do que ele ia alcançar na plenitude do Pai. E no 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ali, o salmista estava cantando do que ia acontecer quando Cristo ascendesse num céu de glória. Que coisa tremenda! Todo o Velho Testamento está apontado para onde? Está apontado para Jesus, para o Cordeiro Santo. Mas a minha pregação se resume numa leitura de um texto com você, no Evangelho de João. Vamos lá, João, capítulo de número 19, eu vou terminar agora, fala aleluia. Tá bom. João 19. Quando você encontrar João 19, você fica em pé, por favor. Precisa abrir a Bíblia, pastor? Precisa. Se você não trouxe a Bíblia de papel, liga do celular. Se você não trouxe nenhuma das duas, a gente te empresta essa aqui. Amém, irmão? Eu queria que você saísse daqui hoje pensativo. Queria que você saísse daqui hoje refletindo. Queria que você perdesse umas horas de sono hoje à noite. E que você olhasse para dentro de você. Antes da vitória, a morte veio. A vitória do Cristo no domingo, ela só aconteceu porque teve morte. E nada novo vem, se não existir morte do que é velho. E muitas vezes nós não avançamos em propósitos de Deus para a nossa vida, porque a gente insiste em carregar coisa velha dentro de nós. Jesus nos ensina tanta coisa. O que você vai ler comigo agora é a obediência do Filho de Deus em carne na terra, mostrando para nós que como homem é possível vivermos qualquer tipo de adversidade em obediência ao Senhor. Ele não deixou a sua majestade, irmão. Ele não se arrependeu do que tinha que fazer. E nós muitas vezes, equivocados como somos, falhos, acabamos esquecendo daquilo que de graça nós recebemos. E olha só o que você vai ler comigo em João 19, no versículo 16 a seguir. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Você conhece a história? Pilatos não queria crucificá-lo. Pilatos sabia quem Jesus era, mas Pilatos não teve coragem de peitar quem? O sistema. O sistema quis crucificar, mas Pilatos não teve coragem de dizer para o sistema: não, nós não vamos fazer isso. Então ele jogou para o povo, achando que o povo que na verdade recebeu um toque de Jesus, o povo que recebeu cura de Jesus. Você acha que todos que gritaram crucifica, 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 eram pessoas que nunca tinham sido tocadas por Jesus? Que nada, irmão. Muitas pessoas que um dia participou de um encontro onde Jesus estava, a Bíblia não fala, mas se naquele lugar, aonde ele vai provar os seus discípulos, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e eles são saciados por 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia fala dessa, e depois de mais uma, imagina quantas vezes isso não aconteceu. A Bíblia fala de uns meninos que viram o seu amigo aleijado e queriam levar até Jesus para que ele pudesse ser curado. Então eles subiram no telhado e baixaram seus amigos. Mas depois daquele ali, quantos não subiram no telhado e também não colocaram? Mas Jesus curou aquele lá, vai curar meu amigo também. Irmão, aquilo virou uma loucura onde Jesus ia. A Bíblia não narra os sinais todos, não tinha livro para escrever. Mas Pilatos sabia, mas o povo gritou
crucifica, crucifica. Olha o texto, verso 5, continua dizendo no versículo 16. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Hoje em Israel, por causa das chuvas, por causa da movimentação do solo, esse morro, habitado por árabes embaixo, ele fica nas costas do jardim do túmulo. Então quando você vai para o jardim do túmulo, é um lugar que você toma uma ceia, você come um pedacinho de pão, como esse matzá que você come aqui, e um cálice de suco de uva, mas lá você traz de presente o cálice, porque o cálice é de madeira, de oliveira. Então você toma ali no túmulo. Quando eu estive lá, eu tive o convite do pastor que guiava a minha excursão. Paulo, você quer orar pelo cálice? Irmão, eu me emocionei demais, porque eu tenho o hábito de declarar aqui, Baru, Otá, Adonai, Elohim, Melech, Haolam, Boré, Peri, Hagafem, abençoa o cálice aqui. E eu estava dentro do túmulo, e eu pude orar no cálice, que significa o sangue do Cordeiro. Depois que você passa pelo túmulo, você vai nesse lugar, um lugar de aflição, um lugar de angústia. Você olha para aquela rocha, a cavidade que tem nela, você olha para ela, de fato parece que você está olhando para uma caveira. Segundo os historiadores, aquele é o lugar onde Jesus foi colocado. Mas por causa dos anos, do tempo, imagina, 2023 anos, quanta movimentação de solo já não teve. Mas quando você vai para aquele lugar, é um lugar de aflição, de angústia. O lugar chamado Gólgota ou Caveira. Ali o crucificaram com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Diga comigo, o Rei dos Judeus. Diga, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que essa expressão diz? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo, ele é Rei. Faz assim, dos Reis. Diga, ele é Senhor dos Senhores. Irmãos, a cruz tem um sentido assim, tem um sentido assim. O sentido assim é salvação para todos. Vinde a mim. Essa posição em pé é intimidade só para quem quer. Por isso que o céu não é para todos, o céu é só para quem deseja. A salvação para todos, mas a intimidade é só para aqueles que anseiam. Quando você olha para a cruz, você precisa olhar para ela e dizer: ele me alcançou, mas ele me espera junto dele. Você entende isso? É uma necessidade nossa de compreensão, olhar o significado que ela tem. Vamos continuar. O Rei dos Reis e o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes, os judeus, protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Não, olha só o que o povo queria. Não vai escrever que ele é rei, não. Escreve aí, ó, que esse homem se dizia rei. Olha agora a resposta. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, eu escrevi. Pilatos disse assim, nessa frase: eu sei quem ele é. Eu sei que ele é o rei. Eu sei que ele é Senhor. Então, porque eu sei, coloca de fato. Ah, meu Deus, eu acho isso demais. Coloca lá porque ele é. Ninguém tira o que ele é, amém, irmão? Não adianta, ninguém tira. O sistema tentou tirar. Não, coloca porque ele é. O texto continua. 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Escute-me, equivoca-se muito quem diz que isso era um trapo. Ana, ano a ano, subia até o templo levar uma túnica nova para o menino. Pensa no que era aquela roupa. Pensa no capricho daquela mãe, um ano inteiro costurando com um linho,
bordando, colocando brilhos naquele negócio, para que o menino dela pudesse andar no palácio junto com Samuel. Meu Deus do céu, agora pensa no que era a túnica de Jesus. Jesus usava um saco sobre a cabeça. O ministério de Jesus era poderoso, tinha tesoureiro. E Jesus sempre tentou tratar o caráter do Judas, dando para ele a fragilidade dele. Ele era ambicioso, ganancioso e ladrão. Então, porque ele era assim, o que Jesus faz? Vou curar você, vou tratar o seu caráter, cuida do dinheiro do meu ministério. Jesus nunca deixou de dar oportunidade para ninguém. Então a túnica que Jesus usava era tão linda, que eles queriam para si. Eles queriam tomar ela para si. Não, nós vamos lançar sorte porque eu quero essa túnica. Não é porque eles queriam dizer que era a túnica de Jesus, é porque era uma peça linda. O reino de Deus tem vida, o reino de Deus tem prosperidade para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Continua, verso 25, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Aqui nós vemos a preocupação humana de Jesus. Mulher, esse aí agora é o seu filho, cuida dele. E para o menino, para o João, que era o João único que ficou ali, disse: essa é a sua mãe. Essa palavra, quando a gente olha para ela, nos ensina o quanto Jesus preservava a unidade, a comunhão, para que eles pudessem viver em comunhão e unidade, para que o Salmo 133 se estabelecesse sobre eles. Aí o texto continua, no versículo 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Fala comigo, tenho sede. Aqui nós olhamos para a humanidade do Cristo. Aqui nós vemos que mesmo sendo filho de Deus, ele se fez homem, mostrando a limitação física. Ele declara: eu tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse o quê? Está consumado. Ele disse: está pago, está quitado, já não tem mais dívida, esse povo já está perdoado. Nesta hora em que Jesus declara isso, Satanás e os anjos caídos, que são demônios, imaginaram que a vitória estava estabelecida, que ali eles tinham conseguido acabar com o Filho de Deus, que Satanás é tão ignorante, que por 30 anos não sabia que Jesus, filho do Zé e da Maria, do irmão Zé e da irmã Maria, era Jesus. Satanás só ficou sabendo isso a hora que o Senhor entra nas águas, é batizado por João, e a pomba desce como um símbolo do Espírito Santo sobre Jesus, e a voz dos céus que diz: esse é meu filho amado, a quem eu tenho grande prazer. Ali Satanás diz: não é possível que esse aí é o Jesus, o filho do Zé. Satanás é meio ignorante. Fala para o teu irmão: Satanás é meio ignorante, irmão. Mas aqui nós vemos Jesus entregando a sua vida, entregando por completo. Disse: Pai, está feito, não tem mais nada a fazer. Tudo que era lançado em direção desse povo, tudo que era lançado em direção à igreja Ventos de Avivamento, está quitado. Tudo que era direcionado para o povo que mora em Jaú, está quitado. Não tem mais dívida, não tem mais condenação. Eu fico imaginando que lá no céu, numa hora dessa, os tamborins dos céus começaram a bradar, os sons dos céus começaram a tocar, começaram a fazer movimentações. O céu está consumado, está pago, está quitado, não tem mais dívida, não tem mais dívida. Aí Jesus nocauteia as trevas. O texto diz: com isso, curvou a cabeça
e entregou o Espírito. As trevas se enfureceram. Satanás convocou festas. Satanás anunciou a todos os seus demônios: acabou, vencemos. Satanás não sabia o que estava acontecendo na dimensão do céu. Jesus precisava ficar 3 dias e 3 noites. O que aconteceu com Jonas na boca do peixe, no mar, é uma direção profética do que ia acontecer com Jesus. 3 dias, 3 noites. Amados, é tão tremendo isso, mas é tão triste. 3 dias e 3 noites que Jesus está ali, cumprindo a palavra para que ele pudesse ressuscitar. Os discípulos de Jesus o negaram. Pedro voltou a fazer o que Jesus falou para ele não fazer mais. Jesus falou para o Pedro: Pedro, você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens, vidas, almas. O Pedro ficou desapontado depois que Jesus morreu, depois que tiraram Jesus da cruz. Depois você vai ler na sua casa, continua lendo esse capítulo de João. Mas Jesus não desistiu do Pedro. Olha para o teu irmão e diga para ele: Jesus não desistiu do Pedro. O culto começou hoje com o Pedrão querendo, na verdade, que Jesus ia lavar o pé dele. Ele falou assim: não, Jesus, não precisa não. Começou com uma graça ali. O Pedrão era sempre assim, meio eufórico. Mas, amado, o Pedro levou junto com ele o João, levou os outros. Foi tudo pescar de novo. Sabe por quê? Porque o Pedro não quebrou o barco. Pedro não rasgou a rede. Pedro só escondeu, não fez como Eliseu. Quero falar com você. Se você, por medo, quando você conheceu Jesus, ainda se deixou escondidinho na moita, um apoiozinho, se não der certo eu vou no meu apoio. Quero dizer para você que tudo que Ele deseja é que você confie nele totalmente e sem nenhuma reserva. Mas não tem problema, irmãos, em 3 dias Satanás bagunçou aqui, mas Jesus ao 3º dia ressuscitou. Domingo nós vamos declarar aqui: para sempre triunfante, Ele vive. Amanhã a partir das 3 da tarde, silêncio nos céus, silêncio na terra. Todos voltam para casa tristes e desapontados. Acordam o sábado com tristeza, com amargura e questionamentos. Cadê Jesus? Jesus anunciou tantas coisas, dizia que Ele era o Rei. Eles não entenderam que Jesus contou para eles que era necessário que isso acontecesse. Mas domingo, no amanhecer, quando foram até o sepulcro, o lenço não estava jogado, o lenço estava dobrado. E porque o lenço estava dobrado, é uma alusão, segundo contam os rabinos, se o lenço tivesse amontoado, é porque já a refeição já tinha acabado. No passado era assim: quando se comia, pegava o lenço, e se amontoasse o lenço na mesa, podia tirar os pratos, os talheres, porque a refeição estava encerrada. Mas se o lenço tivesse dobrado, significa: não tira meu prato, porque eu daqui a pouco volto na mesa. Quando entram lá dentro do túmulo, o lenço que estava sobre Jesus não estava jogado, estava dobrado. E isso significa: eu só vou ali, mas já já eu estou de volta, mas já já eu venho para visitar esse povo, mas aí eu não vou andar com eles, aí eu vou viver com eles, aí eu vou casar com eles. É o que nós vamos fazer no próximo domingo aqui. Nós vamos dizer: Ele vive, Ele reina para sempre. Mas eu te contei tudo isso para você sair daqui olhando para dentro de você. O Cordeiro Pascal tem que estar vivo aí. E você precisa ser testemunha de Cristo, aonde você vai, aonde o Senhor te planta, aonde o Senhor te permite ir. E que eu e você aprenda com Ele. Porque você não vê Ele gritando na cruz: não aguento mais, só eu que passo por isso, todo mundo rindo, eu aqui. Não. Foi dito como ovelha muda, Ele foi ao matador, porque Ele via o seu rostinho
naquela cruz. Com bastante carinho, diz para o irmão: ele viu o seu rostinho lá na cruz. Então bota a mão no seu peito aí agora, por favor. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, e fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse e deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar: olharão para aquele que transpassaram. Quem disse isso foi João. E João disse: tudo que eu estou te contando é verdade, porque eu vi. E ele vem em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, olhando para esse texto, nesse dia que antecede, Pai, o dia que nós vamos comemorar a Páscoa. Nós vamos comemorar ao Senhor a sua morte da cruz. Para muitos é tristeza, para muitos é lamento, para muitos é dor. Para nós é triunfo, para nós é vitória. Para nós, o Senhor é a resposta da redenção e da salvação que o Senhor tem sobre nós. Queremos aprender muito sobre esses textos hoje, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si todo o castigo que a nós hoje é paz. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes agimos equivocadamente, agimos, ó Pai, fraudulentamente. Às vezes, ó Pai, nos intitulamos cristãos, mas não vivemos como tal. Jesus, ensina-nos nessa noite a viver como o Senhor. Jesus, ensina-nos a viver como o Senhor, a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, Senhor, a estender as mãos como o Senhor estende, a ser compassivo e misericordioso como o Senhor. Jesus, ensina-nos, ó, a ter o seu coração. Ensina-nos, ó Pai, a continuar olhando para Ti, que os nossos olhos estejam firmemente no trono da graça. Pai, que ao regressar para as nossas casas nessa noite, todos nós possamos refletir, todos nós possamos nos debruçar sobre a Tua palavra. Nós não queremos ser apenas frequentadores da igreja, nós não queremos discursar, ó Pai, como cristãos, mas queremos viver como tal. Queremos trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pela salvação, obrigado pela redenção. A sua morte é vitória, a sua morte é júbilo, a sua morte é festa, a sua morte é transformação, a sua morte, Pai, é esperança, a sua morte, Pai, é eternidade para nós. Obrigado, Jesus, porque a obra que fizeste, ela nos trouxe salvação, ela nos trouxe redenção. Amanhã, às 3 da tarde, o nosso coração não vai se entristecer. Amanhã, às 3 da tarde, o nosso coração se alegrará, porque Ele venceu. Domingo, os nossos lábios vão bradar: Ele ressuscitou, Ele está vivo, vive e está para todos sempre. Ensina-nos a viver as Suas promessas e os Teus anseios.